Alô, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, não sou eu que vou fazer a introdução, então eu já passo para a Selma. Selma, é com você. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para discutir e apresentar o livro Massada, de autoria de Marcos Meyer. Essa é uma iniciativa da comunidade israelita do Paraná, através do nosso departamento cultural, do Instituto Cultural Bernardo Schumann e da Comissão de Saúde Emocional. Essa comissão foi criada no início da pandemia, na comunidade israelita, após percebermos que uma situação dessa dimensão trazia risco de agudização de situações emocionais crônicas. Constitui-se de redes de apoio multidisciplinar, capazes de atender às múltiplas necessidades da comunidade, gerando inclusão, onde antes não havia. Para essa discussão de hoje, trazemos Marcos Meyer, autor do livro Massada, professor de matemática, psicólogo, educador, palestrante e escritor. Por sua contribuição à educação, recebeu o título de cidadão honorário de Curitiba. É autor de Massada, que será discutido hoje aqui, então. Trazemos ainda o rabino Pablo Berman, argentino, rabino da comunidade judaica de Curitiba. Cursou seus estudos rabínicos no Seminário Rabínico Marshall Meyer, em Buenos Aires, e em Jerusalém. Já atuou como rabino em diferentes comunidades judaicas na América Latina e como professor de estudos bíblicos em diversas instituições em Curitiba. Temos ainda Hélio Luiz Mauer, psiquiatra, filho de pais judeus poloneses, formou-se em medicina pela então Universidade Católica do Paraná. Fez residência em psiquiatria pela Associação Médica de Israel e curso de psicoterapia analítica pelo Instituto Max Eitinton de Jerusalém. Foi professor de psiquiatria da Federal e da PUC Paraná. O Marcos vai estar falando sobre o livro Massada. Ele vai, através do relato do evento histórico Massada, onde houve um suicídio coletivo frente ao cerco pelos romanos, trazer um relato da experiência pessoal dele, tentando mostrar ao leitor e trazer uma mensagem de fé, amor e esperança. O rabino vai falar sobre a visão judaica histórica de Massada e abordar o tema do suicídio no judaísmo. Hélio vai falar sobre o suicídio na visão da psiquiatria. Então, para iniciar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de passar a palavra para o Marcos. Vai lá, Marcos, está com você. Olá, meus queridos. Em primeiro lugar, quero agradecer de coração por você estar nos assistindo. Esse domingão super gostoso que está aqui em Curitiba, não sei como está nas outras cidades, mas aqui está bem legal, bem tranquilo, um sol bonito. E então eu já vou entrar direto, porque nós temos pouco tempo, né? Vou entrar direto na história do livro, né? Como é que ele surgiu. Eu gostaria rapidamente de contar um pouco o porquê que eu quis escrever sobre Massada. Fazer uma síntese, né? Então, assim, eu passei uma adolescência, gente, muito difícil. Eu tinha quase 2 metros de altura, eu tinha metade do peso que eu tenho agora, eu era muito magro, super branquelo, nariz vermelho que estava sempre queimado do sol, ou seja, eu era algo que chamava atenção a quilômetros. E aí os apelidos na escola começaram, né? Vara de catar-laranja, espanador da lua, porque eu tinha o cabelo meio arrepiado, tô super alto e cabelo arrepiado, era o espanador da lua. Perna de vela, queijo branco, urubu branco, ou seja, uma série de apelidos que eu ouvia dos meus colegas, não só da minha sala, da escola inteira. Então, o que que acontecia? Eu não tinha amigos, porque todos ficavam tirando sarro de mim. Isso foi me dando uma solidão gigantesca, mas gigantesca mesmo. Graças a Deus, eu tinha uma família que me acolhia bastante, mas eu não tinha mais amigos. E como não tinha amigos,
o que me sobrava era a família. Só que aí, olha o que acontecia. Eu tinha um irmão, tenho ainda, né, claro. Eu tenho um irmão que 1 ano mais velho que eu, que ele é muito inteligente. E as pessoas, parentes, vizinhos, primos, tias, quando vinham em casa, falavam, mas que menino inteligente, e nem olhavam para mim. E meu irmão, de 1 ano mais novo, eu tinha um olho lindo, né? E as pessoas então falavam, nossa, mas que menino lindo! E nada para mim. Era como se eu não existisse. E essa sensação de eu não existo na minha família, eu não existo na escola, não tenho amigos, trouxe ideias suicidas. Eu comecei a imaginar que não valia a pena continuar vivendo. Olha como é perigoso o bullying. E aí essas imagens, ideias e tal, fizeram com que eu, inclusive, arriscasse a minha própria vida, né? Quando eu ia atravessar a rua, por exemplo, e vinha um caminhão, eu ficava bem na beirada da calçada para que o retrovisor do caminhão passasse a 1 centímetro do meu nariz. Se um dia pegasse, eu poderia estar muito mal ou poderia ter morrido. Então, esses riscos que eu me admitia eram essa vontade relacionada ao fim da vida. Isso começou a me perturbar bastante. Bom, graças a Deus, isso não aconteceu, a maturidade foi chegando, a vida foi entrando nos eixos, eu fui superando várias coisas, tive uma experiência pessoal com Deus, e isso foi indo até que eu percebi que a minha vida valeria muito a pena. E eu precisava, então, fazer valer. E aí fui ser professor, depois eu fui fazer psicologia, me apaixonei por educação, e aí eu tomei uma decisão de ajudar as pessoas, ajudar os professores a evitar o bullying, ajudar os professores a acolher os alunos e assim por diante. Então eu fazia esse tipo de trabalho, muito apaixonado por ajudar o próximo, ajudar os outros, principalmente professores. E aí eu fui procurar uma teoria que desse sustentação a essa ideia de que o aluno precisa não só de conhecimento, mas de ser acolhido, ter uma boa relação, ele precisa ter vínculos saudáveis. Eu estava mais focado nisso. E aí percebi que não havia uma teoria da educação que desse sustentação a isso. Foi aí que eu descobri a teoria do Reuven Feuerstein. Feuerstein é um educador israelense que fez uma teoria fantástica e aí me apaixonei por essa teoria. Fiz tudo o que era possível aqui no Brasil e o próximo passo seria em Israel. E aí eu fui para Jerusalém fazer o curso lá com o Reuven Feuerstein. E estando lá em Israel, o Davi Sasson, uma pessoa maravilhosa, um professor espetacular, me convidou, eu e algumas outras participantes, eles nos convidaram para fazer um breve turismo por Israel. E eu fui todo feliz, realizado por estar naquele país maravilhoso, e aí, de repente, nós estávamos em cima de Masada, sem saber o que era Masada. Eu não sabia o que era. E aí eu comecei a olhar as ruínas, puxa, é mesmo? Tinha gente morando aqui? Sabe aquela sensação de abobalhado pelas coisas que eu estava vendo? Foi aí que eu ouvi um guia turístico falar que foi ali em cima dessa montanha chamada Masada, do lado do Mar Morto, que houve o maior suicídio coletivo da história. Aquilo, gente, de repente, me deu um choque, assim, como se fosse um soco no estômago. Pum! Todas aquelas imagens, tudo aquilo que eu havia estudado, lido sobre suicídio, vivido aquelas sensações terríveis, vieram à tona naquele momento. E eu queria, então, saber o que é que aconteceu em Masada. E, queridos, a história é impressionante, impressionante. Um historiador romano chamado Flávio Joséfos escreveu tudo o que aconteceu lá em cima dessa montanha. E por séculos, a história de Flávio Joséfos foi considerada fantasia.
porque ninguém sabia onde estava Masada. Só em 1800 e pouco que foi redescobertas as ruínas de Masada. Então, aquela história parecia muito absurda que o Flávio Joséfos escreveu. E aí foi descoberta essas ruínas, e mais tarde, lá pelo ano 1960 e pouco, que um pesquisador, um arqueólogo, encontrou lá em cima de Masada 10 cacos de cerâmica com os nomes dos homens, dos 10 homens escritos nesses cacos. Quem eram esses 10? Eram os 10 homens que foram escolhidos para tirar a vida dos seus parceiros, dos seus amigos, das famílias que estavam lá em cima. Todos voluntários para esse tipo de situação. Por quê? Porque no dia seguinte, então houve esse suicídio coletivo, né? Porque no dia seguinte, os romanos invadiriam o local e trucidariam todos, com desonra, com humilhação, com coisas horríveis. Então eles preferiram tirar a vida antes. No entanto, gente, existe o Flávio Joséfos escreveu algo que me impressionou bastante. Havia 5 sobreviventes. Gente, esses sobreviventes não admitiram nem pensar na possibilidade de tirar a vida. Eram 2 mulheres e eram 7 pessoas, na verdade, 2 mulheres e 5 crianças. Essas 2 mulheres e 5 crianças se recusaram. Então, era como se houvesse vida ali suficiente para se recusar a morrer pelos romanos e se recusar a morrer tirando a própria vida. E uma dessas mulheres acabou, então, relatando toda a história de Massada para o historiador Flávio Joséfos. Então, quando eu fui estudar o texto do Flávio Joséfos, eu pensei assim, o Brasil precisa conhecer, o mundo precisa conhecer essa história, porque é uma história impressionante de pessoas que não admitiram que o inimigo tirasse a própria vida, a vida deles. Então, eles não admitiram, eles acharam uma desonra que o inimigo fizesse isso. Então, é tão impressionante isso que a gente precisa acreditar, precisa se agarrar em 2 coisas fundamentais. A primeira delas, existe esperança, há possibilidades, nem que 15 mil soldados romanos estejam à nossa volta, nem que o inimigo esteja à nossa volta, querendo tirar a nossa vida, nós podemos dizer não. Nós podemos acreditar que há uma saída, sempre há uma saída. Então, essa mensagem, eu pensei, eu quero escrever isso, mas eu não era historiador, eu não sou escritor romancista, então eu tomei uma decisão. Eu vou estudar como se escreve ficção, como se escreve um romance, vou estudar a história dos judeus, e aí me apaixonei mais ainda por esse povo, e com base em tudo isso, vou estudar literatura, como escrever, e aí sim eu comecei a escrever. Muitos anos depois, eu comecei a escrever o livro. Quando o livro estava pronto, eu pensei assim, onde é que eu vou achar um historiador do 1º século para corrigir o meu trabalho? Como que eu vou achar essa pessoa? E aí, olha como as coincidências, entre aspas, aparecem, né? Eu estava num avião e um homem ao meu lado, ficou interessado no livro que eu estava lendo. Eu estava lendo um livro sobre a história dos fariseus. Ele olhou para mim, olhou para o livro, e até que ele falou assim, desculpa a intromissão, mas por que você está lendo isso? Aí eu expliquei que eu estava escrevendo um livro, expliquei a história de Massada e disse para ele assim, o meu único problema é que agora eu preciso de um historiador do 1º século, da era cristã, do 1º século, né, para que corrigisse o meu texto. Aí ele deu risada e pegou 500 folhas de papel, assim, essa aqui é a minha tese de doutorado. Aí ele tirou a primeira e me mostrou. Era uma tese de doutorado que ele estava fazendo sobre o judaísmo no 1º século. E eu achei, meu Deus, isso não é possível. Daí ele falou assim, olha, eu não vou ter tempo de corrigir seu livro, mas eu vou te indicar algumas pessoas. E ele foi indicando até que eu cheguei
até que eu cheguei na comunidade israelita do Paraná, né, do qual o Rabino e o Hélio fazem parte, a Selma fazem parte, e aí eu conheci, não cheguei nem a conhecer, porque entrou a pandemia, e aí o professor Shia, o professor Shia Lauber, acho que é esse o nome, Lauber, ele disse, pode me mandar que eu corrijo para você. Gente, que coisa maravilhosa. Sem me cobrar nada, com a maior da boa vontade, um coração aberto, ele fez esse trabalho para mim de correção, porque como eu não sou acostumado com os costumes judeus, eu não saberia dizer se eu estava certo ou errado em algumas questões. E ele, então, me ajudou a fazer isso. Depois do livro pronto, já corrigido, tudo legal, agora eu preciso do quê? Eu preciso de uma editora. Como eu vou achar uma editora que tope escrever um livro, editar, publicar um livro assim tão diferente, né? E aí eu estava indo para uma palestra e o pessoal que veio nos buscar pegou eu e mais alguns palestrantes e fomos batendo papo. E aí, no meio do caminho, um dos palestrantes perguntou para mim, e além de palestra, Marcão, o que você faz? Aí eu contei a história do livro. Ah, claro, eu não vou perder a oportunidade. Daí eu falei para ele assim, só preciso agora achar uma editora. E ele perguntou, qual editora você publicaria? Ah, eu falei assim, olha, de todas as que eu pesquisei, a Sextante. Ele falou, eu sou sócio da Sextante. Olha que impressionante. Aí ele disse, escreva o livro, manda para mim que nós vamos publicar. Aí quando eu mandei para ele, ele já não participava mais da Sextante e ele era o proprietário da editora Buzz, uma editora que só escreve best-sellers, é o Anderson Cavalcante. E ele então publicou, a editora Buzz então publicou o livro, que é a minha mensagem de esperança para professores, para alunos, para pessoas, para quem estiver sofrendo. Então, essa mensagem é que eu queria mandar para o mundo todo através dessa escrita, através dessa obra. Então, esse foi o meu objetivo, por isso que escrevi o livro, e aí o meu sonho é que esse livro chegue nas mãos de todos aqueles que sofrem, que sentem alguma dor, cuja vida vale a pena, mas cujo sofrimento está muito grande. Esse é o meu sonho. Então é isso. E agora, então, vamos passar a palavra aí para o Rabino, que vai nos trazer algumas reflexões bem interessantes. Rabino Pablo, é contigo. Boa tarde a todos y todas. Obrigado, Marcos, por todo y por ese encuentro también a Dr. Helio, que después va a falar, Selma. Boa tarde a todos. Entonces, eu queria falar un pouco a respeito de que acontece na tradición judaica a respeito do suicidio, basada en una historia apaixonante desde todas as perspectivas para estudar ese tema histórico y qué aconteceu y arqueología y todo lo que aconteceu lá. Y también ese tema do suicidio y de cómo cada uno debe que hacer ese sorteo y a quién cada uno debería matar, ¿sí? Cómo debería acontecer todo ese día en que decidieron, que tomaran esa decisión de todos morrer y no ser entregues, no terminar esclavos no Imperio Romano, que ellos ya conocían como qué acontecería con el final de ellos y de las personas que moraban lá. Entonces, que fueron 3 años que les consiguieron ficar no topo da montaña. Entonces, en la historia judaica encontramos muchas historias que podrían estar ligadas y ligadas con el suicidio, y por eso también la ley judaica, como todos los temas, va a intentar entender y desenvolver y explicar e interpretar. Por eso yo quiero compartir tela con todos para poder mostrar algunas fuentes judaicas, ¿sí? ¿Qué acontece con la tradición judaica y cómo piensan los rabinos a respecto do suicidio? ¿Qué acontece con esto? Un tema muy serio, o sea, elevado con muchas, un tema complejo, no es un tema muy simples. Além dos ejemplos que tenemos en las fuentes judaicas, en la Biblia, todo lo que acontece. Entonces, voy a iniciar, y la primera cosa importante decir, o que significa para la tradición judaica, o concepto de Kdushat HaChaim,
a santidade da vida. ¿Qué significa santidade da vida? Y eso en el libro de Deuteronomio, el libro de Devarim, encontramos ese texto maravilloso que dice: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Então, primeiro encontramos em Deuteronômio esse conceito de Kedushat HaChaim e de Bajarta, ou Bajarta Bahaim. Algo que não tem na Torá, no texto do Pentateuco, duas palavras mais maravilhosas que essas duas palavras. O Bajarta Bahaim. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, ou seja, Deus abre, ¿sí?, a possibilidade de escolha. Mas Deus também fala, Bajarta Bahaim. Você tem que escolher a vida, não pode escolher outra opção. Mas na vida acontecem muitas coisas y no es simples falar, ok, escolhe a vida, mas nem sempre isso es posible y a veces nuestras vidas son un poco más difíciles de lo que o texto nos convida a desenvolver. Entonces, além desse conceito de Kedushat HaChaim, la santidade da vida, lo que significa a vida y a santidade da vida y a escolha da vida, encontramos un versículo en Génesis 9, a respeito da historia de Noé, do diluvio, onde diz o seguinte: Deus abençoou a Noé e seus filhos após o diluvio e ele diz para eles: sejam férteis, multiplíquense, encham a terra, todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, etc, etc. Mas, aí na sequência, mas não comam carne com sangue. Aí entra um tema que depois também será muito desenvolvido pela tradição judaica, lo que se pode e não se pode comer, e como podemos comer o que podemos comer. E aí então tem um versículo muito interessante que diz: a todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada pedirei contas da vida do seu próximo. Que derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Y aquí comienza una secuencia de interpretaciones de todos los séculos, los últimos 2000 años, ¿sí?, de tentar entender ese versículo, donde dice a respecto de derramar sangue. No final do texto aquí dice, porque fomos criados a imagen de Deus, el concepto de Tselem Elohim. Como somos un Tselem Elohim, somos un xerox de Deus, somos una copia de Deus de algún modo. La tradición judaica dice que no tenemos derecho a tirar nuestras vidas, porque no somos los donos de nuestras vidas, sino que Deus, y esto para la historia judaica, para la tradición judaica, para el pensamiento judaico, así funciona durante muchos séculos de interpretación, que Deus es el dono de nuestros cuerpos, de nuestras almas, y no tenemos que cuidar de nuestros cuerpos. Deus nos emprestó, Deus nos alugó una alma, que en algún momento esa alma será tirada también. No tenemos derecho a tirar esa alma antes que Deus decida hacerlo. Y ese cuerpo donde guardamos esas almas, tenemos que cuidar nuestra salud para cuidar también de nuestras almas. Entonces, baseado en ese versículo de Génesis 9, es que los rabinos van a desenvolver a mayoría das interpretaciones a respecto del suicidio, da prohibición, obviamente, a prohibición del suicidio. Y ahí tenemos uno de los grandes genios de la historia judaica, que es Rambam, Maimónides, século XII, en España. En España, también está enterrado en Israel, en Egipto también, él moró, vivió lá. Entonces, él dice, sin lugar a dudas, él comienza diciendo, aquel que contrata a alguien para matar a otra persona, o aquel que envía a algún funcionario, alguien que tiene para matar a otro, o alguien que decide colocar una persona frente a un animal salvaje que va a acontecer, que el animal puede matar también, y aquel que tira su vida, aquel que tira vida de él mismo, todos ellos derraman sangre, es shofech damim, que es lo que en Génesis está prohibido. Entonces, y es lo que na sequência Deus diz, eu vou pedir contas disso. Você vai ter que dar contas, que é o que eu coloquei aqui embaixo, onesh bidei shamayim. ¿Sí? O sea, Deus depois cobrará
aquilo que aconteceu, aquelas decisões que nós temos na vida, para a tradição, para o pensamento rabínico, Deus vai decidir qué acontece, cuál es el onesh, no sé llamar castigo, cómo pagaremos eso que decidimos hacer y no escolher a vida, como vemos en Devarim, en Deuteronomio. Entonces, aquí en Rambam, en el Mishneh Torah, el libro más importante de la ley judaica de Maimónides, en el capítulo del Hot Rotzeach, las leyes de asesinato y do cuidado das almas, es que Rambam desenvolve todo esto, ese versículo de Génesis, entonces, y él va como cortando versículo y para cada una das cosas que acontecen, aquel que envió otro para matar, o aquel que envió un animal para matar, o aquel que se mata a sí mismo, para cada cosa tiene su ley y tiene alguna cosa que los rabinos desenvolven e interpretan. Ahora, no na secuencia de Rambam século XII, y aquí yo coloqué Talmud Masejet Semachot, Talmud anterior, los primeros séculos de la era común. Todo tiene consecuencias en la ley judaica. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, para o bien y para no tan bien. A respecto de lo que la persona decide, hizo después con Deus, veremos qué acontece y cada uno sabe lo que acontecerá después. O sea, más o menos es lo que fala a ley judaica. Más lo que sí va a acontecer, y por eso coloqué aquí, tiene consecuencias no campo alágico, tiene consecuencias en la ley judaica, que acontece con la persona cuando muere. Los rabinos ahí son un poco más, tal vez, no tan, son más estrictos o más, como que toman algunas decisiones. Entonces, ellos van a decir, ok, vamos a ocuparnos de la familia y de los que están vivos y los que continúan, la persona que decidió tirar a su propia vida, vamos a respetar y va a ser feito todo lo que debe ser feito. Mas las leyes del luto no. Entonces ahí es donde será un castigo más rabínico para la decisión de esa persona. Por eso voy a leer lo que está aquí en el Tratado no Talmud, donde dice: no nos ocupamos de forma alguna como los ritos fúnebres de aquel que cometió suicidio intencionalmente. Rabbi Ishmael dice: nos exclamamos sobre él, ay de una vida perdida, ay de una vida perdida. Rabbi Akiva dice: no ten luto, ni falar a respecto de él, ni bem ni mal. Nos rasgamos ropas para él, lo que se llama criá en hebraico, de rasgarnos las ropas, y ni pronunciamos un discurso memorial sobre él. Nos, no en tanto, ficamos en fila por él, una costumbre de ficar todos en fila, diciendo para la familia palabras de consolo, y ahí entonces él les dice: a regra geral con cualquier cosa que faça pelos respeitos vivos, nos ocupamos. Mas con todo que no faz pelos respeitos vivos, o público no se ocupa de forma alguna. Quien se encuadra en la categoría de quien cometió suicidio. Entonces, en la secuencia, después de decir, ok, con los vivos nos ocupamos, y aquel que decidió no vamos a guardar luto por él, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí está la definición de suicidio. Entonces, ¿qué significa suicidio para el Talmud? Porque lo que vemos hasta ahora puede ser como muy fuerte, mas vamos a ver qué acontece también en la realidad de hoy también. Cuando acontece, eu como rabino, puede acontecer, y aconteceu, que aconteça esas cosas en las comunidades judaicas del mundo. Entonces, ¿quién se encuadra? Entonces, explicar qué hacemos con eso. Entonces, ¿quién se encuadra en la categoría de quien cometió suicidio intencionalmente? No quien subió no topo de un árbol y cayó y morreu, o quien subió ao topo do telhado y cayó y morreu. ¿Qué caso se suicida? Talmud dice: mas aquel que grita, olha, vou para o topo do telhado o para o topo do árbol e vou me jogar para baixo para morrer, entra na categoría. Cuando as pessoas ouviram subir ao topo de un árbol o telhado para efecto, él cayó y morreu. Talmud ya comienza a decir, ok, no cualquier cosa es suicidio. A persona tiene que ter falado que eso iba a acontecer, tiene que ter feito como un aviso, tiene que ter testimonias, tiene que ter personas que ouvieran o que a persona falou y que vieran, ¿sí? Que estaban ahí presentes esas personas, testimonias de lo que aconteció. Entonces, ¿por qué Talmud faz esto? Talmud comienza, como con otras cosas también difíciles de interpretar, comienza a hacer un trabajo de decir, no todo
encuadra en ese campo. Tiene que acontecer esto, para que esto sea, ¿sí? Para que lleguemos a una hora en que esa persona que murió no sea honrada, o no aconteça nada no luto, etcétera, etcétera, tiene que acontecer muchas cosas. Entonces no es tan simple también cuando eso acontece, porque todo esto es muy dor para muchas personas, en las comunidades, en las familias y todo. Entonces no es simple. Entonces lo que primero falan los rabinos, después vemos cómo esto va desenvolviendo para otros caminos. Esto es un tema, paso a otro. Puede acontecer que las personas decidan morir o autoricen otros a que me maten, a eu, decir, ok, voy a morir, sobre lo que se llama el Kiddush Hashem, para santificar el nombre de Dios. Este tema también es muy complejo y tiene tres cosas por las cuales deberíamos aceitar a muerte, mas no suicidarme, no decidir o suicidio, sino dejar que aconteça o que acontecer, si tengo que morir, eu vou morrer, por tres cosas: Avodah Zará, idolatría, Gilui Arayot, si me obligan, si yo estoy obligado a hacer cosas, prohibiciones sexuales prohibidas y cosas que también el Pentateuco explica con todos los detalles, y Shfichut Damim, cuando me obligan a mí a derramar sangre de otro. Entonces, en esos tres casos, eu debería morir, o que hiciesen conmigo, o que sea, mas no hacer eso. Eso en hebraico se llama lehiareg velo yavor, o sea, que ellos decidan, eu no voy a hacer, o que aconteça, vai acontecer. Y más un ejemplo, antes de terminar, yo que ya estoy perto de meu tempo, y podremos después tirar otras dudas también a respecto de esto, ejemplos que se consideran, que son ejemplos de suicidios, que tenemos no Pentateuco, o tenemos na Biblia hebraica. Por ejemplo, el rey Saúl decidió también o suicidio. Entonces, aquí tenemos también el Talmud babilónico, no tratado de Gitín, un ejemplo de crianzas o de jóvenes que fueron secuestrados y llevados en un navío, posiblemente para prostitución, para escravidón y prostitución, en la época talmúdica. Y dice: hubo un incidente envolviendo 400 meninos y meninas que fueron llevados como cachivos para fines de prostitución. Esas crianzas se enchiran por cuenta propia, o que se esperaba que hiciesen e diceran: si cometemos suicidio y nos aforgamos no mar, ¿llegaremos a vida eterna en el mundo vindouro? Tan preocupados que acontecerá, ellos saben que no está bien lo que ellos están pensando en hacer. O más bello entre ellos expuso versículo: Deus dice, de Salmos, farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Él le trae un ejemplo para decir, ok, fiquen tranquilos. Con eso un versículo que fala que sí llegaremos ao mundo vindouro y podemos tomar esa decisión difícil ahora. Eu traerei de volta das profundezas do mar, está se refiriendo a aquellos que se afogan no mar por causa do paraíso. Cuando as meninas ouviron isso, todas pularan y caíran no mar. Eles también pularan no mar. A respecto deles y de otros como eles, o versículo declara: por amor de ti, somos muertos todo el día, somos contados como ovejas para o matadouro. Salmo 44. Todo es interpretación, porque los rabinos o los relatos traen versículos de otros textos que no están ligados con el suicidio, con la muerte. Y a los últimos dos parágrafos, y ahí encerro. Levados como cachivos para prostitución, era común as escravas serem estupradas, embora a mayoría fuese levada e vendida no mercado. Aquí parece que un grande número de escravos fue comprado juntos por alguien que pretendía usarlos para prostitución. Si a pessoa comete suicidio, no se ocupa absolutamente con lo fallecido. Este último parágrafo es de la ley judaica del século XVI, Shulchan Aruch, y olien o que está escrito. Si a pessoa comete suicidio, no se ocupa absolutamente con lo fallecido, nem lamentando, nem elogiando o fallecido. Lo que falé antes y lo que faló Talmud y también Rambam no século XII. Mas, vírgula, si él comete suicidio debido a circunstancias fuera de su control, como en el caso del rey Saúl, no se nega a él honra. Aquí, século XVI, Yosef Karo ya dice otra cosa, y en la secuencia de todos esos séculos hasta el século XVI. Comete suicidio debido a circunstancias fuera de su control. ¿Qué significa eso? Eso significa muchas cosas. Y ahí entonces podremos
continuar, mas ahí entra el ejemplo de Masada y entran otros ejemplos terribles y difíciles cuando personas que conocemos deciden cometer suicidio, que son circunstancias fuera do controle. Y en ese aspecto que yo posso deixar agora a palabra para o doctor Elio Mauer, porque algo que con certeza está ligado, ¿sí?, con lo que Elio va también a abordar. Ok, posso começar? Rabino, precisa isso. Eu vou me permitir ler um pequeno trecho de uma carta testamento que me parece que na sua essência nos ajuda muito a trabalhar e entender essa questão do suicídio. Eu não vou falar muito sobre Masada, porque Masada representa um tipo específico, como o Rabino e o próprio Marco apresentaram, um tipo específico de suicídio, que até se pode questionar se ali nós podemos falar de suicídio. Mas eu vou ler esse trecho e depois vamos entrar em alguns aspectos que me parecem importantes para as pessoas entenderem a questão do suicídio e desmistificarem, na minha opinião, essa questão do suicídio. O texto é o seguinte: recomendai aos vossos filhos a virtude, só ela, não o dinheiro, pode tornar o homem feliz. Falo por experiência. Foi ela que me susteve na miséria, e a ela que devo, bem como a minha arte, não ter dado cabo da vida pelo suicídio. Adeus, amai-vos uns aos outros. Aproximo-me alegremente da morte. Vem quando quiseres, eu vou corajosamente ao teu encontro. Assim me despeço de ti com tristeza. Sim, a doce esperança que até agora me tem acompanhado abandona-me de todo. Vou embora como vim, a coragem que me susteve tantas vezes nos dias de verão desapareceu. A providência concede-me Providência, concede-me ao menos uma vez um dia de pura alegria. Há tanto tempo que o eco profundo da verdadeira alegria me é estranho. Não sei se já levantaram a hipótese quem foi que escreveu isso. Mas o que é interessante é que a pessoa que escreveu isso, e claro, não se suicidou, passados 20 anos, criou uma das obras musicais mais fantásticas e que representam exatamente o espírito oposto a esse texto. É Ludwig van Beethoven, que no quarto movimento da sua sinfonia, número 9, criou a Ode à Alegria. Por que eu trouxe isso aqui exatamente para falar sobre suicídio, se na verdade essa pessoa não se suicida? Exatamente por isso. Em primeiro lugar, para que se levante a questão de que o suicida não é uma pessoa com ideia absoluta. E nós sabemos disso de várias formas. E que existe na questão do suicídio o que nós, na psiquiatria, na psicologia, chamamos de uma enorme ambivalência. Isso se vê, eu acho que o Marco nos deu um exemplo muito bom disso, e muitas pessoas fazem isso. O suicídio não é uma doença. O suicídio é uma questão, uma situação complexíssima que nós temos que enfrentar. Vou sair um pouquinho do que eu tinha proposto, mas eu vou dizer a vocês já de que a Organização Mundial de Saúde, tendo em vista essa situação de que o suicídio não é uma doença, o suicídio é uma situação complexa com vários fatores envolvidos, exige de todos nós, a começar por nós aqui, os 4 aqui presentes, mas de todos nós, pessoas e profissionais,
uma intervenção que a Organização Mundial de Saúde chama de prevenção. A única ação real possível em relação ao suicídio, e eu acho que, considerando o que o Marcos falou e o que o Rabino falou, nós estamos claramente cientes de que o suicídio é uma questão traumática, né? E que exige que se faça algo para evitar. Gostaria de dar, inclusive, um pouquinho de estatística. As pessoas acham que suicídio é uma coisa que acontece lá no norte do Brasil, não aqui em Curitiba, e que acontece muito esporadicamente. Isso não é verdade. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde nos diz que existem ou acontecem cerca de 1 milhão de suicídios por ano no mundo. Isso representa praticamente um suicídio a cada minuto. Mais do que isso, além do suicídio, e aí entra a questão muito ligada ao que Beethoven escreveu, a questão das tentativas de suicídio. E as tentativas são, em termos gerais, de 4 a 10 vezes mais do que os casos de suicídio real. Isso significa que, no mundo inteiro, até 4 milhões de pessoas ou mais têm ideias ou têm intenções de suicídio. Introduzi agora um outro conceito, o conceito de ideias. E aí me parece que eu estou um pouco próximo do que foi dito pelo Marco. Eu sou da opinião, me permitam ter opiniões pessoais, mas eu sou da opinião, até por uma parte de prática, não só de médico e psiquiatra, mas de pessoa, de que provavelmente, é quase raro que uma pessoa, em algum momento da sua vida, seja na infância, seja na adolescência, seja no início da vida adulta, ou seja mesmo na velhice, em algum momento não tenha pensado em suicídio. É claro que esse pensamento é fugaz e as pessoas encontram um caminho no sentido de evitar. Como é que nós faremos, então, o que a Organização Mundial de Saúde nos diz para fazer, ou seja, prevenir? Só para vocês terem uma ideia, eu não sei como é que eu estou de tempo, mas só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, tendo em vista que o suicídio não é uma doença e, consequentemente, a Organização Mundial de Saúde não pode nos dar como fazer para tratar essa doença, ela decidiu criar algumas formas, transmitir ao mundo como fazer a prevenção. E ela publicou uma série de manuais de prevenção do suicídio, manual não para o psiquiatra, porque o psiquiatra certamente terá criado seu próprio manual, mas o manual para o médico geral. E por quê para o médico geral? Existem estudos mostrando que muitos indivíduos que acabam se suicidando procuraram, antes disso, o seu clínico e não o psiquiatra. Seja o clínico, então, manual para o clínico, manual para o médico de atenção primária, manual para os profissionais todos que estão envolvidos na área da saúde, psicólogos, assistentes sociais, enfim, todos deverão saber da questão do suicídio e trabalhar no sentido de evitá-lo. Para dificultar isso, existe uma série de mitos em relação ao suicídio. Já nem falo daquele que eu acabei de citar, de que o suicídio é algo que eu não tenho que me preocupar, mas o suicídio, então, tem uma série de mitos. Um dos mitos é de que nós estamos trabalhando, nós aqui os 4, estamos trabalhando contra ele, é de que não se deve falar sobre suicídio. E que as pessoas que têm tendências ou ideias
de suicídio, ao falar, essas ideias se tornam mais acentuadas. Isso é uma grande inverdade. A minha experiência é de que, se você... Primeiro, os meus pacientes, os pacientes da psicologia ou da psiquiatria, por isso mesmo, pelos mitos, têm uma enorme dificuldade para falar. E, às vezes, é importante que o próprio profissional levante a questão e diga se alguma vez, na sua própria entrevista com o paciente, pergunta se alguma vez ele pensou de que não valesse a pena viver. E é uma coisa impressionante ver como essas pessoas que tiveram essas ideias, é como se eles voltassem a respirar. Porque, de repente, eles dizem... imagine, o doutor ou a doutora entende daquilo que eu achei que ninguém entendia. E, realmente, essa é uma realidade. Um outro aspecto, o mito, é de que se o meu paciente há anos tentou, eu não tenho mais com o que me preocupar. Isso não é verdade. As pessoas tendem a repetir esses atos. Mas existe também o lado oposto. A pessoa que tentou e que começa a ver a vida sob um outro prisma, né? Isso está muito ligado ao que o Rabino falou, né? Com a visão dos nossos sábios. E essas pessoas tendem a ter uma vida. É um pouco como quem escreve um livro sobre a Massada, né? De certa maneira, faz algo para voltar de outra forma à ideação que um dia foi negativa, né? Há uma outra questão que está ligada ao suicídio, que diz que o suicida é um indivíduo com uma inteligência baixa. Isso não é verdade. Beethoven é um exemplo. E não só Beethoven. Existem outros casos, e nós conhecemos casos de suicídio de pessoas. Aí, provavelmente, está mais perto do que o Rabino nos trouxe. Por exemplo, Primo Levi, né, que passou o campo de concentração e, passado um tempo depois, ninguém sabe exatamente, porque não pode saber a motivação, né, se é que houve motivação, ele sofre uma queda curiosa em uma escadaria dentro de casa e morre. O suicídio é, então, uma questão extremamente... Como é que nós podemos prevenir suicídio? Existem elementos muito claros. Vou dar alguns, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu vou dar alguns exemplos. Algumas coisas que são muito próprias e que antecedem o ato suicida. A primeira delas são doenças. E, variando nas estimativas, de 50% a 90% das pessoas que tentam ou que cometem suicídio têm um quadro de depressão ou de um transtorno de humor. Isso implica em depressão e também implica em transtorno bipolar. Essas pessoas têm essas doenças, têm outras doenças, como esquizofrenia, como ansiedade, né? Transtorno de ansiedade. E existe um outro elemento que está muito perto de nós e que, junto ou isoladamente com esses elementos que eu acabei de falar, são capazes de determinar o ato suicida, que é o uso e o abuso de drogas ilícitas, inclusive o álcool. Nós sabemos, por exemplo, qual é o gatilho de um ato suicida. É transtorno de humor, abuso de drogas, solidão, isso me lembrou a frase, o texto do Marco, e, aí, lembrando a situação que estamos vivendo, a proximidade de um instrumento que seja capaz de levar ao suicídio. Armas, por exemplo, elas
a gente costuma dizer muito simples. É possível que tenha todas as motivações para o suicídio, mas, além disso, é preciso ter o instrumento capaz de me levar a esse suicídio. Então, algumas desses, eu já estou terminando, alguns desses elementos. Existem alguns outros que eu poderia citar. Um deles é certamente alguns aspectos individuais. O estado civil, os solteiros se suicidam mais que os casados, e o sexo, né? Os homens se suicidam muito mais do que as mulheres, e as mulheres fazem mais tentativas do que o homem. Enfim, mais ou menos essas questões estão envolvendo a questão do suicídio. O suicídio não é um mito, o suicídio é uma realidade, e todos nós sabemos disso, todos nós conhecemos famílias que tiveram membros que se suicidaram. E a questão da droga, nós tivemos recentemente, não foi caracterizado como suicídio, mas eu me permito dizer que foi suicídio, que foi esse músico que lá na Colômbia morreu por overdose. Um músico com sucesso feito não usa drogas de uma maneira que pode levar à morte. Isso, de certa maneira, é um equivalente suicida. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, doutor Hélio. Meus queridos, tem bastante gente batendo papo lá no chat do YouTube e tem uma coisa muito interessante acontecendo. Tem gente fazendo perguntas e outros já respondendo com informações científicas. Achei isso ótimo. Veja, tem a Betânia falou assim, alguns escritores espíritas acreditam na relação entre autismo e suicídio. O que vocês acham dessa visão? Sobre o desapego em relação às frustrações terrenas e tal. E aí a Dagmar Rosa, que também está participando aqui, está nos assistindo, diz assim, eu sou especialista em autismo e não tem nada a ver cientificamente essa relação. Então, até isso me faz pensar que há muita coisa que assim, vira mito. Por quê? Porque a gente não fala sobre isso, e o suicídio é um tema importantíssimo para ser falado, para evitar, para prevenir que o suicídio aumente tanto como está aumentando no nosso mundo. E aí, foi muito interessante isso que o Dr. Hélio falou, que 1 milhão de pessoas cometeram suicídio no ano passado e no ano anterior, no mundo todo. Gente, é um número absurdo. E aí algumas coisas me fazem pensar no seguinte, já houve uma tentativa de se dizer que quando a gente fala sobre suicídio, imediatamente depois pessoas cometem suicídio. Gente, isso é um mito muito grande e que a imprensa, infelizmente, acatou. Então, a imprensa tem dificuldade de divulgar, de falar sobre suicídio, porque tem medo que os suicídios aconteçam e eles sejam culpados por isso. É um mito, gente. Mas de onde veio? Aqui vale a pena a gente trazer uma curiosidade histórica. O Goethe, Johann Goethe, lá do Instituto Goethe, do ensino de alemão e tal, este senhor, escritor, ele escreveu um livro muito interessante chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. E neste livro, o protagonista comete suicídio. E ele comete suicídio usando uma capa, se não me engano, é azul com forro amarelo. E logo depois deste livro ser lançado, muitos suicidas usaram a mesma roupa, ou seja, uma capa azul com forro amarelo. E aí houve essa ligação. Ah, viu? O livro provocou o suicídio. O livro fez com que mais pessoas cometessem suicídio. Mas isso não está comprovado, porque o que aconteceu? Os possíveis suicidas, né? Ao lerem o livro, se inspiraram na forma. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ter, obviamente, responsabilidade na hora de falar sobre suicídio. Por exemplo, tem uma série de TV, foi uma série americana que fala 13 Reasons Why, né, as 13 razões pela qual, que fala sobre o suicídio entre adolescentes, só que mostra em detalhes como a menina cometeu suicídio. Esse é o problema. Quando a gente
faz um gourmet, assim, enfatiza exageradamente, fica bonito e tal, uma cena dessa, esse é um problema. Aí nós temos um problema. Agora, trazer o assunto de forma responsável, a gente traz junto à prevenção. E por falar em prevenção, se você gostaria de conversar com alguém, está com pensamentos suicidas, tem o Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188, vale a pena bater um papo. E se você quiser, através do chat, né, no seu computador, entra no site cvv.org.br. Fundamental a gente ser responsável. Doutor Hélio, o senhor gostaria de fazer uma observação? Eu queria fazer um comentário sobre a questão da imprensa. Eu não vou descer a lenha na imprensa, porque eu acho que existe imprensa de todos os tipos. Mas eu vou lembrar um fato de alta irresponsabilidade que aconteceu alguns anos atrás aqui no Brasil. Eu não me lembro qual era a rede de televisão que tinha um programa tipo A Hora da Verdade, essas coisas policiais e tal, e que filmou, coisa absurda, filmou uma menina, uma moça jovem, no centro de São Paulo, sentada com os pés para fora, no alto de um prédio, e filmou o tempo todo, até uma... Curioso, levou um tempo filmando, e pelo que eu sei, ninguém tentou ir lá e, de alguma maneira, resgatar essa menina, até a hora que ela se jogou de lá de cima. Quer dizer, isso não significa que não se pode falar sobre suicídio, como eu disse agora há pouco. O que existe é que o suicídio, como qualquer assunto médico, e eu diria qualquer assunto psiquiátrico ou psicológico, merece ser enfocado com seriedade. Tem aqui uma pergunta de uma pessoa do nosso clube de leitura, Yara Feldman, mandou uma pergunta para o Rabino Pablo. Qual a posição do judaísmo com relação à eutanásia e morte assistida? Então, aí entramos nos temas mais complexos, por isso tem pouco do que eu falei, geral, a respeito da lei judaica e de Deus, e que no somos donos de nuestras almas, y Deus decide. Entonces, en los casos, obviamente el judaísmo no va a promover eso bajo ninguna circunstancia. La ley judaica dice que até no se puede mover o travesseiro, ¿sí?, da cama da persona doente, porque eso puede acelerar cualquier cosa que faz que a morte llegue antes do tempo que tem que llegar. Eso no se puede, está prohibido. O sea, el propio Shulchan Aruch, la ley judaica que falei antes del século XVI, expresa eso de modo contundente. Entonces, obviamente, el judaísmo no va a promover. Lo que sí muda algunas cosas a respeito cuando acontece a morte da pessoa, seja suicidio ou seja también una muerte asistida, o cuando acontece. Tem ese mito también que as personas eran enterradas no canto do cementerio, no espacios afastados. Eso no acontece hoy, y consideramos que a pessoa que se suicidó no estaba, ya no era a pessoa que conocíamos, ¿sí? Y en los casos así de asistir y todo eso, no, el judaísmo no aceita, no está ni a favor, ni también no tiene ley a respecto de eso de promover. Es difícil que possa eso acontecer cuando lo que está más fuerte en la tradición judaica es ese fato que no somos donos de nuestras almas y que Deus emprestó esas almas para nos cuidar de ellas durante el tiempo que hizo seja possível. Isso. Gente, eu tenho aqui um comentário no chat dizendo assim, a Débora Gemelli, ou Gemelli, não sei a pronúncia correta. Eu sou psicóloga e tenho visto e presenciado sobre quando falamos em sessão, ou até mesmo em grupo, sobre o desejo de sumir, de não existir mais, os sujeitos abordam o tema aliviando o sintoma. Olha que interessante,
quando eles têm oportunidade de falar, de se expressar, de pôr para fora, isto é curativo, isto alivia. Vejam da importância da gente falar sobre isso com mais responsabilidade. E voltando à questão do livro, meus queridos, eu acho que é um livro assim, não é para só, entre aspas, fazer propaganda do livro, mas assim, ele traz uma mensagem de amor e de esperança muito interessante, porque justamente num momento mais crítico daquele grupo, são mais de 900 judeus em cima de uma montanha, cercados por 15 mil soldados romanos, há um pequeno grupo que acha uma saída, acha uma esperança. Eu acho que esse é o foco, meus queridos, que a gente precisa ter na nossa vida. Porque, às vezes, a gente se sente como se estivesse com 15 mil soldados inimigos à nossa volta. Né? As finanças não estão bem, os relacionamentos não estão legais, é tanta dor, é tanto sofrimento que a gente perde a esperança, quase perde a esperança, porque a gente precisa acreditar que sempre há uma saída. Então, essa ideia de focar na esperança, né? de que sempre há uma saída, que vale a pena viver, é o que a gente está querendo dizer aqui hoje. Né? E estudando um pouco o judaísmo, Rabino Pablo, eu percebi assim que como é forte a mensagem de esperança do povo judeu, né? Porque, de coração, o povo judeu já sofreu tanta bordoada na história, né? Tanto sofrimento, mas continua de uma maneira positiva, uma visão positiva da vida, da eternidade, é uma visão assim muito saudável. Eu acho que isso é bastante forte no judaísmo. É isso mesmo, Rabino? Sí, sí, sin duda, las palabras con que yo inicié, falando Bajarta Bajaim, escolher esa vida, están presentes siempre. Por eso teve un debate a respecto de Masada entre dos rabinos importantes de Israel, donde un de ellos falaba a respecto de lo positivo de la decisión dos moradores de Masada y lo que les hicieran, como algo, una decisión positiva y comparando con otros ejemplos dos textos bíblicos, mas o rabino que confrontaba con él y que debatía, faló, no es así, porque si en todos esos casos donde sentimos que estamos, ¿sí? Envolta por 15.000 soldados romanos, que hubiese acontecido nos campos de concentración e aí no tema do Holocausto e da Shoah, que é um tema muito complexo e muito difícil de conversar e de debater a respeito disso. Mas aí temos exemplos de bajar Tabajaim, de escolher essa vida. O sea, as pessoas não decidiram suicidarse nos campos de concentração e nos guetos e onde acontecia toda a tragédia, em Auschwitz. Muitos lutaram pela vida, ¿no? Então, sem dúvida, a vida está aí na frente, sempre. Bajarta Bajaim. Eu acho muito bonito esse texto, né? Falando assim, está na tua frente a bênção e a maldição, a vida e a morte, mas a ordem que Deus dá é escolha a vida. É lindo isso, né? Eu acho muito impactante essa mensagem. Hélio, tem alguma coisa? Vamos lá, Hélio. Eu só queria comentar que essa questão da vida acima de tudo é, na realidade, muito além de toda a nossa discussão. O grande problema do suicídio, o que torna o suicídio uma coisa, vamos dizer assim, difícil de ser entendida e, consequentemente, difícil de ser abordada, é exatamente porque ela mexe com aquilo de outras formas, como o Rabino falou, daquilo que é essencial em nós, ou seja, o direito e a vontade de viver. Né? O que faz uma pessoa chegar a esse extremo? Já vimos vários fatores e vários elementos. Gostaria só de chamar a atenção para todos nós, alguns conhecem, mas a Selma falou que a nossa atividade hoje é, de alguma maneira, trazida pela Comissão de Saúde Emocional da comunidade judaica.
Essa entidade, né, a saúde emocional, tem por objetivo, sem que isso seja, digamos, frisado em especial, exatamente a prevenção de quadros como o próprio suicídio. E, de certa maneira, aliás, eu diria o seguinte, eu creio que os psiquiatras, assim como o grupo da comissão, fazem prevenção de suicídio no momento em que cuidam e tratam de pessoas com depressão. Uma pessoa que deixou de ser deprimida, provavelmente, é uma pessoa que não é mais candidata a uma atitude como o suicídio. Selma. Eu queria lembrar, agora que falamos do Holocausto, do Shoah, de um tripé que eu acho fundamental na questão da saída dessa situação, de beira do suicídio, que é a medicação adequada, uma religião, porque religião significa ligar-se, né? Estar unido a algo. Mas o principal me veio aquela busca de sentido que o Viktor Frankl falava, né? A gente tem que ter um sentido, uma finalidade, um objetivo que guie a nossa vida. E a gente percebeu que no Holocausto, os que sobreviveram eram justamente aqueles que tinham esse sentido, né? Tinham esse objetivo, tinham uma continuidade, por assim dizer, uma visão de continuidade. E lembrando, então, do teu livro, eu acho que a Dassa, ela queria muito viver, porque ela tinha uma grande paixão na vida dela, que era o grego, né? O Alexandre. Então, eu acho que isso é estar apaixonado pela vida, ter algum sentimento, né, que nos leve a continuar, apesar de tudo. Eu não sei, parece que o Hélio tem um bom conhecimento do Viktor Frankl, Hélio? Eu já tive uma atração e uma proximidade com Viktor Frankl, principalmente quando eu conheci o livrinho dele, que na verdade tem dois nomes. O livro já foi publicado como sendo Em Busca do Sentido e já foi publicado como Memórias de um Psicólogo no Campo de Concentração. São coisas bem interessantes. Aliás, curiosidade, pelo que eu li e eu aprendi, o Viktor Frankl escreveu o livro dele, Em Busca de Sentido, num rolo de papel higiênico dentro do campo de concentração. Não sei se isso é mito, verdade, mas é o que eu sei. Mas, de qualquer forma, ele escreveu, né? Isso é maravilhoso. Deixa eu fazer uma observação que acho que vale a pena a gente fazer esse comentário, que é o seguinte, a Selma trouxe uma questão importante, né, desse propósito, né, que o Viktor Frankl traz. Eu acho importante a gente resgatar um conceito. A palavra humano vem da palavra humus, e humus significa terra adubada, né, terra fértil. Então, para que serve a terra fértil, né? Para que serve o ser humano? Se o ser humano está na terra fértil, ele dá frutos. Eu acho que a gente não pode escapar desse propósito que é o ser humano, é dar frutos. Então, o que é dar frutos na nossa sociedade hoje, né? Uma sociedade adoentada, entristecida, com os valores todos errados, atrapalhados, né? O que é dar frutos? É resgatar os princípios de amor, de esperança, de amizade, de ajuda ao outro, né? Eu lembro de um livro que logo saiu das estantes, não foi, eu acho que não, acho que foi apagado. O título era Cristãos Ricos em Tempo de Fome. Aí cristãos pode ser qualquer outra religião também. Cristãos ricos em tempo de fome. Ricos em tempo de fome. Só isso, né? Seres humanos ricos, riquíssimos, bilionários em tempos de fome. Isso deveria ser um soco no nosso estômago, né? A gente não pode deixar de lado essa ajuda ao próximo, ou seja, dar frutos, né? Às vezes temos parentes ao nosso lado, amigos ao nosso lado em sofrimento e nós nem perguntamos, nem olhamos nos olhos e dissemos, você está bem?
você está bem mesmo, né? Ou como você está? Sabe, não aquele, tudo bem? Ai, tudo bem. Não aquela coisa superficial, mas de parar e de verdade olhar no olho e perguntar, como você está? Conta para mim. Às vezes é isso, só esse momento já muda o sentido de toda a existência de uma pessoa, porque, opa, tem alguém que está realmente preocupado comigo. E a solidão, ela dói demais, né? A solidão é uma dor muito grande. Então, nós precisamos, sim, dar mais frutos, seja lá qual for a sua religião. Nós precisamos fazer este olhar para fora. Quando a gente só olha para dentro de si mesmo, a gente encontra muito vazio. A gente precisa olhar para fora. E esse olhar para fora é, sim, ajudar o outro, ajudar numa ONG, numa obra social, fazer alguma ação mais positiva diante desse mundo, diante dessa sociedade adoecida. Selma, alguma pergunta chegou aí ou a gente já pode ir caminhando para o final? Alguém queria? Aqui não chegou mais nada. Aqui Ok. O Hélio ainda tem uma... Só uma frase. Fundamentando e concordando com o que você acabou de dizer, eu só quero lembrar que o Beethoven começa dizendo que a aventura e não o dinheiro é que faz a felicidade do homem. Olha que interessante isso. A aventura, não o dinheiro, faz a felicidade. A aventura, aqui cabe tanta coisa boa, né? De a gente sair do nosso lugar, de experimentar coisas novas, de conhecer novas pessoas e assim por diante. Eu recebi aqui um recadinho da minha esposa dizendo assim, ó, nós precisamos estar vinculados, pessoas com propósitos, ações reais, e não funcionamos bem sozinhos. É possível estar só em meio a muitos. Isso é também bastante interessante. Às vezes a solidão, ela acontece mesmo com você cercado de um monte de gente, né? Então, tome um pouco mais de cuidado no sentido de investir tempo e energia em poucas amizades, mas invista, porque às vezes a gente só é amigo de todos e sente uma solidão gigantesca. E quando a gente começa a investir em amizades profundas, amizades reais, amizades verdadeiras, aí começa a ter mais sentido. E outro detalhe é que, cuidado, às vezes os parentes, mãe, pai, irmão e tal, não são para você, nesse momento, os melhores amigos. Às vezes há muita crítica e cobrança que a gente precisa ter amigo de verdade, amigo mais profundo. E aí tem um texto, né, também bíblico, diz que há amigos mais chegados que um irmão. Então a gente precisa investir um pouco mais também no não estar sozinho, a gente investir nas amizades. E também, aqui já caminhando para os finalmente, daqui a pouco passo a palavra para vocês fazerem as suas considerações finais, nós precisamos sim prestar muita atenção em alguns sintomas, quando você percebe que está triste, sem causa, e essa tristeza está muito presente, procure um médico, procure um psiquiatra, não deixe isso ficar só para você, porque às vezes, meus queridos, é um desequilíbrio químico no cérebro, e a gente precisa regular esta química cerebral, os neurotransmissores e tal, para que essa regulagem possa te dar condições de você buscar sentido na vida, investir nas amizades e tal. Porque às vezes essa desregulação química passa a ser vista pela família como preguiça, desmotivação, falta de fé, esse tipo de mito. Cuidado. Então procure ajuda profissional. Quem mais gostaria? Vamos passar para o Rabino, fazer as considerações finais, depois o Hélio, aí a Selma pode concluir para nós. Obrigado, Marcos. Bueno, agradecer a todos a posibilidad de nos encontrar hoy. También estamos muy próximos de la festividad de Pesaj, o Pascua judaico, y también a Pascua cristã. Entonces, poder aprovechar ese tiempo que precisamente a Pascua judaica o foco es a reunión de familia y de contar a historia, de relatar aquilo que aconteció conosco
de ese aquí y ahora. Es como una pieza de teatro que acontece, no es que fomos escravos en Egipto, sino que en esa hora estamos saliendo de Egipto y contando historia a nuestros hijos, a nuestros netos. Ese es el foco de esa festividad maravillosa, tal vez una de las más que todos los del mundo se reúnen para leer ese texto y contar lo que aconteceu, y que sirva eso también, como o próprio texto diz, que ninguém pode ficar fora, ¿sí? Aquele que tenha fome, que venha e coma, e tem que ser convidado à mesa de Pesaj y podernos ficar libres, no solamente do Egipto histórico, ¿sí? Sino también do Egipto que levamos dentro, que no nos permite desenvolver nuestras aptitudes y nuestras cosas boas, poder aprovechar ese tiempo para eso, conseguir salir de ese Egipto que nos aprieta, así que no nos permite realmente ser aquellos que, o mejor de nós que podemos ser. Muito obrigado, Rabino. Agora o Dr. Hélio. Eu gostaria de colocar uma questão rápida, que é a questão do preconceito. Tudo praticamente que nós falamos aqui é rodeado, é semeado de preconceitos. E o preconceito é, na minha opinião, a maneira mais não inteligente de se viver, né? Essa questão de, por exemplo, de que o indivíduo, eu já escutei isso, o indivíduo que tem ideias de que vai se matar, bom, que se mate, porque afinal de contas a vida é dele e ele tem direito de fazer o que ele quiser. Isso é uma forma racional de expressar um terrível preconceito. Esta pessoa tratada, trazida de volta para a vida, diria, eu não fui aquela pessoa que pensou tudo aquilo. E por isso, esse preconceito não é válido. A pessoa que pensa em suicídio é uma pessoa que está doente. Não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Essa é a coisa que, na realidade, o texto do Ludwig van Beethoven nos traz. No momento em que ele pensou tudo isso, ele era uma pessoa. Com a evolução e com a melhora, mesmo que sem tratamento, mas com a melhora do seu caso, ele voltou a ser uma outra pessoa que, bom, não preciso dizer quem foi ele, né? Toda aquela maravilha. Isso que, pensando que ele atravessou uma boa parte da vida dele com um mal terrível que é a surdez. E, no entanto, em nenhum momento depois disso ele pensou em suicídio. Era isso que eu tinha a dizer. Ok. Meus queridos, eu quero, antes de passar para a Selma fazer o encerramento, quero agradecer de coração à comunidade israelita do Paraná. Foi assim, muito bom ter todo esse apoio de vocês, esse conhecimento, essa disposição em estar aqui num domingo batendo papo sobre o livro. Então, eu fico muito grato a vocês, eu agradeço realmente. E a você que nos assiste, você que está nos assistindo, compre o livro, dê de presente para alguém e faça a sua parte aí nessa ajuda às outras pessoas. Então é isso, de coração, muito obrigado. E Selma, então, passa a palavra para você. Marcos, queria agradecer muito pessoalmente você por ter nos dado a oportunidade de ler Massada, discutir, termos essa visão tão bonita de fé, esperança que você passa no livro. Como o Rabino falou, estamos perto da festividade de Pesach, e é a festa onde nós celebramos a saída dos judeus do Egito e a chegada à Terra Prometida. Então, que todos nós possamos encontrar nossa Terra Prometida, possamos acionar nossos recursos internos, criativos, que nos permitam superar todos os obstáculos e que Massada nunca mais aconteça, nem coletivamente, nem individualmente, certo? Muito obrigada a todos que nos assistiram e um ótimo restinho de domingo para nós. Valeu, Obrigada. Massada nunca mais. Um abraço a todos. Tchau, gente.